E nós já estamos com o Dr. Guilherme Cremonesi, ele que é especialista em direito penal. Ele vai comentar sobre a questão do HC do ex-presidente Lula e também a entrevista que o juiz Sérgio Moro concedeu ao programa Roda Viva. Caríssimo Dr. Guilherme Cremonesi, bom dia, doutor. Bom dia, Thanos, tudo bem? Bem, graças a Deus. Então, tá bom. Deixa eu começar no caso Nardoni, que hoje eu escutei e li essa matéria com relação à possibilidade do julgamento ser anulado, né, em virtude do clamor popular, que não houve isenção necessária para a condenação. Isso acontece mesmo? Isso pode acontecer, doutor? É evidente que é uma previsão legal, mas eu acredito que no caso concreto, Thanos, é pouco provável, tá? Eu não acho que seja factível algo nesse sentido. Evidente que a gente sabe que nos casos de grande repercussão acaba influenciando sim os jurados, e são casos bem difíceis, especialmente como o caso Nardoni, mas eu não acredito nessa possibilidade nesse momento. Sim. Com relação ao HC, qual é a sua visão do habeas corpus? Nós tivemos aí, em primeiro lugar, gostaria que o senhor externasse nesse cenário que ocorreu, Guilherme, nesse cenário em que o Supremo fatia a votação do HC e joga lá para o dia 4, aguardando inclusive, aparentemente, né, a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, porque no final das contas eles levaram lá por volta de 15 minutos para decidir que os embargos não eram cabidos, não é? E agora há ainda a possibilidade de embargo, mas, de qualquer forma, a condenação ali praticamente já foi ratificada pelo TRF4. Esse HC, ele pode interromper todo o ciclo de prisão? Ele, enfim, qual a tendência hoje, na sua opinião, da decisão que virá no dia 4? Eu sei que é um exercício de futurologia, né? Mas o que o senhor imagina desse ato? Sim. Bom, respondendo a sua pergunta, Thanos, ele pode sim evitar uma prisão, né, o julgamento do mérito desse habeas corpus no próximo dia 4, caso a ordem seja deferida. Especialmente se isso acontecer, estará fundamentado aí na possível mudança de posição do Supremo Tribunal em relação à execução da pena após a decisão de segunda instância, que já foi levantada em ações declaratórias de constitucionalidade, mas que ainda não foram colocadas em pauta. Inclusive, houve aí uma questão bastante, um ponto, na verdade, bastante questionável, né? Porque o que se esperava era que antes do julgamento do habeas corpus, o Pleno do Supremo fosse julgar essa ação declaratória de constitucionalidade, o que seria muito mais cômodo para os ministros, visto que a gente não estaria tratando de um caso específico, mas de uma questão genérica, de um entendimento genérico aplicável a diversos casos. Então não estaria vinculado ao ex-presidente. No entanto, né, podemos dizer assim, numa manobra, até porque a presidente Carmen Lúcia do STF tem essa prerrogativa, ao invés de colocar para julgamento essas ações declaratórias de constitucionalidade, ela traz, então, o julgamento do habeas do ex-presidente. Deixando esse julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade provavelmente para serem pautados só a partir de setembro, quando então ela deixa a presidência e assume a presidência o ministro Dias Toffoli. O que torna a situação muito mais sensível na perspectiva dos ministros, que podem sim serem, não é o correto, a gente sabe, mas podem ser influenciados e pressionados, na verdade já estão sendo pressionados, pela opinião popular, né? A própria questão do adiamento do julgamento do mérito, na sequência foi vinculado na imprensa, nas redes sociais, o e-mail do ministro Marco Aurélio, que foi assim, teve que trocar de e-mail, porque se viu aí inundado por uma enxurrada de e-mails. Então eu acredito que essa pressão, ela pode influenciar na decisão. A gente tem uma possibilidade
de mudança do entendimento, mas eu acredito que por se tratar do caso do ex-presidente, essa possibilidade ela é mais frágil, né? Acredito que os ministros estarão um pouco mais acanhados em relação à concessão da ordem. Entendo. Eu sei que o senhor não viu o processo, ou pelo menos imagino que não tenha visto, mas essa condenação de 12 anos e 1 mês dada pelo TRF4, aumentando a pena original de 9 anos e 6 meses, estipulada pelo juiz Moro, ela se justifica? Como é que se aumenta uma pena dada em primeira instância? Quais são os critérios? Que critério deve ter sido aplicado nesse caso? Olha, Thanos, na verdade, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, de um modo geral, ele tem reformado as decisões, o que tem predominado, eles têm reformado as decisões para aumentar as penas impostas em primeira instância. O critério que tem sido utilizado nesses casos simplesmente não, é principalmente o prejuízo causado, né, e a posição do réu. Esses têm sido as duas principais diretrizes para o aumento da pena. Entendo. Dizem que esse processo do Lula só andou tão rápido porque era o Lula, ex-presidente, então tinha lá enfim, de grande expressão nacional, internacional, né? Os processos penais caminham com essa velocidade de maneira geral? Não. De maneira geral, não caminham com essa velocidade, e não só os processos do ex-presidente, como também os processos da Lava Jato de um âmbito geral, caminham em um ritmo diferenciado. Isso é uma questão de fato. O juiz Moro, ontem, em entrevista no Roda Viva da TV Cultura, disse que tem praticamente, por volta, eu posso errar o número, mas 115 presos na sua vara, lá em Curitiba. Foram 115 presos condenados dentro, mais ou menos, desse caminho da Lava Jato. Acho que por volta de 12 estão presos e condenados já pela Lava Jato. O restante é composto por traficantes, por pedófilos, segundo palavras do juiz Moro ontem na TV Cultura. Eu pergunto, esse HC, se eventualmente for dado a favor do presidente Lula, vai realmente beneficiar até aqueles condenados por tráfico de drogas, contrabando, armamento, que eventualmente estejam presos? É isso que nós podemos deduzir? Não necessariamente. Primeiro, quando a gente fala do julgamento do habeas do ex-presidente, ele tem um impacto, num primeiro momento, ele vincula apenas o paciente, que é o ex-presidente Lula. Ele pode sim ser utilizado como um precedente para a defesa de outros casos, mas que terão que ser analisados individualmente. Lembrando que seria diferente, por exemplo, se o STF julgasse as ações declaratórias de constitucionalidade e voltasse a mudar de posicionamento. Aí sim teria um impacto maior. Agora, sempre é muito importante a gente distinguir cada caso. Por quê? Porque a prisão, como o próprio Sérgio Moro disse ontem, ela é uma medida de exceção. Sim. Então, se eu tiver um caso, seja de um crime de colarinho branco, como uma corrupção, ou seja de um crime de pedofilia, de tráfico de drogas, sim, eu sempre preciso analisar se essa é uma prisão decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgada, que aí é um cenário, então teve todos os recursos, não tem mais o que recorrer, ou de uma prisão provisória. O que nós chamamos hoje de uma prisão provisória? É a antes da sentença penal condenatória transitada em julgado. Sim. Certo? Então, se eu preciso saber qual é o momento de cada processo e qual o fundamento para aquela prisão. Eu posso ter uma situação em que a prisão não vai alterar. Por quê? Porque eu tenho elementos para isso. Como, por exemplo, ele está preso
provisoriamente porque tentou destruir prova, tentou coagir uma testemunha. Então, essa correlação que foi feita pelo juiz Moro, como se fosse um efeito automático, ela não é uma correlação verdadeira. Sim, entendo. Agora, o juiz tem a liberdade, mesmo os tribunais, de manter o réu preso em função do perigo que ele ofereça à sociedade. Enfim, esse item é componente da decisão para a prisão? Sim, o fundamento para a decisão de uma prisão, se a gente fala de uma prisão provisória, ele é previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Sim. E ele traz aí várias possibilidades. Então, quando o investigado, o réu, oferece risco para a ordem pública, quando ele oferece risco para a instrução criminal, do tipo, olha, está destruindo prova, está coagindo testemunha, quando ele oferece risco para a economia. Sim. Só que sempre isso a gente tem que ter uma situação concreta. Eu não posso ter simplesmente uma situação abstrata, como muito acontece quando, por exemplo, olha, esse crime é muito grave, então ele precisa ficar preso provisoriamente. Sim. E isso facilmente se derruba depois em tribunais, porque a gente precisa ter uma situação concreta. Perfeito. Eu estou Quando ele conversando... ofereceu, de fato, um risco à ordem pública, à ordem econômica, ou ele ofereceu um risco para a conveniência da instrução penal, e até mesmo para que se possa assegurar a aplicação da lei penal. Muito bem. Estou conversando com o Dr. Guilherme Cremonesi, que está nos dando essa visão do direito penal absolutamente precisa sobre atos que são praticados hoje pelos tribunais. E eu gostaria de saber agora, saindo da técnica jurídica, com a técnica da axiologia, o estudo do achismo, qual é a sua visão? Ele será preso ou vai ser solto? Eu acredito que o STF não vai conceder essa ordem de habeas corpus, sem análise técnica, tá? Como você disse, Thanos, na axiologia. Tá bom, tá certo. Isso não significa que eu concorde ou eu discorde da posição. Tá bem. Nós vamos ter uma grande movimentação, acho que no dia 3, né? Já está sendo programada pelas redes sociais. Então, tudo isso vai acabar também por, enfim, pesar na decisão do Supremo, né? Porque hoje nós temos a posição da sociedade muito forte na cabeça das pessoas, né? Mas eu fico pensando, doutor Guilherme Cremonesi, eu fico pensando, será que pessoas, ministros como o Gilmar Mendes, por exemplo, e mesmo a própria presidente, Carmen Lúcia, que já disseram que não sofrem pressão para poder julgar, não vão julgar invertido, de forma diferente, para poder dizer que têm autonomia, que não são conduzidos pela opinião pública? Essa também é uma possibilidade, não é? Sim, eu acredito que nós temos ministros aí bem firmes em relação aos seus posicionamentos e que não são influenciados, tá? Agora, acho que aí a gente tem talvez outros ministros que não sejam tão isentos à opinião popular. E acho que o que é muito importante nesse momento, Thanos, é a gente saber distinguir, né, os poderes. Então, o poder judiciário, o poder legislativo, o poder executivo e qual que é a competência de cada um. Isso me chamou muito a atenção ontem na entrevista do Moro, quando ele coloca aí algumas questões contra, né, a legislação, que ele não concorda com a legislação atual, mas o fato é que a lei deve ser cumprida. E que se há uma discordância, seja da sociedade, seja de quem for, a via correta para sua alteração é o legislativo e não o judiciário. Perfeito. Isso ficou bem claro e eu acho que a população tem que entender isso, né? Que Exato. Não há salvadores da pátria, nós temos é que votar. E acho que isso ficou claro no discurso do Moro ontem, né? Do juiz Moro ontem. Está bem claro que quem vai mudar esse estado de coisas é o eleitor escolhendo seus candidatos, né? Bom, caríssimo doutor Guilherme Cremonesi, novamente muito obrigado pela sua participação no Direito Nosso de Cada Dia. Eu é que agradeço o convite, Thanos. Bom dia. Bom dia, grande abraço.